Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. É, alguém perguntou quanto tempo Moisés ficou longe do Egito, né? Foi 40 anos. Depois que ele matou um egípcio que estava maltratando um hebreu, né? Aí ele fugiu, porque o faraó queria repreendê-lo, matá-lo. Então, aí ele fugiu. Fugiu para o deserto, onde ele casou, e depois ele voltou depois de 40 anos para libertar o povo de Deus, porque Deus deu a ordenança a ele. Então, é por isso que a gente fala muito em projeto, né? Porque às vezes Deus tem um projeto para a vida da gente e Deus salvou ele da perseguição do faraó que tinha mandado matar as crianças, né? E a mãe dele colocou ele no cesto e quem achou ele quem encontrou ele dentro das águas foi a princesa, né? Que é a filha do faraó, criou ele como um filho, ou seja, ele foi criado dentro do palácio, no meio de quem queria matá-lo. Então, olha como Deus, ele nos coloca às vezes dentro da casa do inimigo para o inimigo nos cuidar, né? E Deus, ele tem as estratégias dele. Às vezes é o inimigo que vai cuidar da gente, porque é uma ordenança de Deus, né? Então, eu sempre falo que o adversário, ele tá na ponta da espada de Deus, porque não é Deus que vai lá e nos machuca, não, ele não faz isso, mas ele deixa, ele permite o inimigo tocar, né? Tu vê, ele foi lá em Deus e falou assim, Jó, falou de Jó, né? Aí Deus falou, não, mas ele é fiel, e ele falou, mas se perder, então não toca na vida dele, e aí Jó perdeu tudo. Então, o inimigo, ele toca naqueles que Deus permite, né? E ele está na ponta da espada de Deus. Muitas vezes Deus vai permitir que ele toque em pessoas, né? Por quê? Porque estão na desobediência, porque estão trazendo prejuízo para os outros, né? Eram para estar no propósito e não estão no propósito, estão igual aquele homem que tinha que ir para Nínive, né? E não queria ir para Nínive, foi parar dentro do barco, Jonas, né? Então, Jonas tinha propósito, e hoje tem muitas pessoas que têm propósito, mas aí foge do propósito e fica dando prejuízo para as outras pessoas, né? E é assim, mas aí Deus age, Deus começa a trabalhar. Aí a pessoa não entende por que, que as coisas estão dando errado, por que está tendo prejuízo, por que fica doente, né? Não, não entende, mas é porque é um chamado de Deus, é o agir de Deus, né? Fazendo. Hoje nós temos muitas crenças limitantes, né? Aonde faz as pessoas julgar sem conhecer, né? Julgar aquilo que é diferente. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu sou isso, eu sou aquilo, né? Mas isso não dá autoridade da pessoa de julgar. De julgar. Deus coloca o homem na terra como juiz para julgar causas da terra, né? Mas eu falo pessoas que julgam, pessoas olham porque não pensa igual, então desmerece a pessoa, porque não tem a beleza igual, desmerece a pessoa, né? Então, não tá no padrão que a pessoa gostaria, né? Então, vai lá e desmerece a pessoa, né? Porque não tá no padrão de beleza, não tá no padrão financeiro, ou porque não tem um título, enfim. Mas Deus usa quem Ele quer. Deus usa os pequenos na terra para chamar a atenção dos grandes, né? Os apóstolos, os profetas eram os pequenos na terra, não eram os grandes. Davi era o pequeno da casa, era o menor da casa, e Deus foi lá e escolheu o menor da casa. E, e, e Samuel, não, é esse aqui, não, Samuel, não vejo como tu vê. Né? Deus chamou a atenção de Samuel e falou, Samuel, eu não vejo como tu vê. Então, do jeito que o homem olha é uma coisa, e o jeito que Deus olha para nós é outra, né? Porque nós temos a nossa roupagem física, que é o nosso corpo físico, que a gente nasceu, vive e um dia vai perecer esse corpo, mas nós temos o nosso corpo espiritual, né?
É esse corpo espiritual que resplandece em glória, né. Quando o adversário olha uma pessoa, ele já sabe o que que tem ali, que corpo habita ali espiritual, né. E não significa que às vezes você tá com uma roupagem externa linda, né, material, assim, de corpo, que a tua alma seja uma alma brilhantada, que seja uma alma evoluída, ou que seja uma alma bonita, não significa isso. São outras características, né. Eu não vejo como tu vê, Deus falou para Samuel, ou seja, ele estava vendo os bonito, né, garboso, bonito, e não era isso que Deus estava olhando, Deus estava olhando para a alma da pessoa, para a fidelidade da pessoa, né. Então, hoje nós temos essas crenças limitantes que as pessoas colocam, né, julgam pela roupa, aquele ali é isso, é cristão porque usa aquela roupa. É um padrão muito, eu até entendo as primeiras impressões, né, aquele ali deve ser, mas não julgar, né, julgar, sentenciar pessoas, né. Porque Deus verdadeiramente ele usa os pequenos na terra, né. Ele usa aqueles que são os trezentos que estão ali bebendo água, mas estão atentos, né. Deus ele usa a quem dá lugar para Deus falar, né. Porque tem horas, né, eu acredito que talvez muitos tenham entrado, né, na comunhão com Deus, mas tem uma hora que não é mais o eu sou, né, a pessoa se acha: "Ai, eu sou", né, e a pessoa não é nada, ela é o pó da terra, nós somos o pó da terra. Deus ele nos ama, mas nós temos que entender que ele não precisa de nós para nada, ele pode falar fazer, destruir Sodoma e Gomorra, se ele quiser ele destrói Nínive, se ele quiser ele põe fogo em cidades, né, ele faz. Ele não precisa de mim para ir lá fazer, mas ele me dá a oportunidade, né, de ser instrumento na terra para a minha evolução, para a minha evolução. Quando nós falamos em dons, Deus ele dá os dons para nós. Você vai buscando e Deus vai dando dons, né. Só que esses dons, né, às vezes a pessoa nem busca, mas já tem dons, né, dons de visão, já nasce com aquele dom nela, né. Só que se não tiver, uma orientação, uma disciplina espiritual, quem vai usar os dons da pessoa é o inimigo das almas. Por quê? Porque você vai estar numa sintonia espiritual, ao qual você está, eh, o mundo espiritual é sintonia, né. Então se você está numa sintonia alta, né, no trono da graça, com bons pensamentos, fazendo as suas curas, né, curando as suas amarguras, suas dificuldades, suas tristezas, suas angústias, né, porque muitas vezes colocamos a culpa nos outros, mas sendo que os outros são apenas espelhos. Você olha nos outros aquilo que você não gosta, mas que aquilo há em você, né, aquilo existe em você. Às vezes é um defeito no outro, você, fala mal e não gosta daquilo, mas é exatamente aquele defeito que você tem. Então, você fazer as suas transformações. Se você agia de uma forma, já não age mais dessa forma, quebrando padrões de comportamento, padrões de pensamentos, né, porque que nos levam a pensar de determinada forma, né. Então, quando Deus dá esses dons, eles podem ser administrados tanto para o bem quanto para o mal, porque Deus ele não tira, dons da pessoa, né. Se você não tiver ligado na videira, nas estações, né, do bem, das boas, ações, né, das suas curas, então os mentores espirituais que vão chegar próximos de você, né, vão ser esses mentores de luz, né, anjos de luz, vão ser os mensageiros do Senhor, né.
Agora, se você está numa frequência espiritual negativa, de autodestruição, sabotagem, de sentindo que é o necessitando, assim, com dó de si mesmo, né? Então você está numa frequência negativa, negativa de escassez. Isso vai atrair esses tipos de companheiros espirituais, né? E esses tipos de companheiros espirituais vão o quê? Vão usar os dons que você tem. E muitos pensamentos, porque se você for lá em Efésios 6:10, você vai ver que tem o capacete, né? O capacete justamente é para a gente não ser, não receber as influências, né? De pensamentos negativos, de umbralinos, né? Aleluia, Jesus. Para você não receber esses tipos de pensamentos. Porque esses pensamentos, às vezes, são pensamentos de morte, de destruição, são pensamentos que você não é capaz, né? E nós somos capazes, porque nós somos lavados, remidos pelo sangue, nós somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, mas para isso você precisa acreditar, né? A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você acredita. A fé, ela derruba os dados inflamados. Às vezes as pessoas falam assim: como que a pessoa não caiu depois de tanta maldade que fizeram? Porque os dados inflamados, eles são derrubados através da fé, né? A fé, ela derruba os dados inflamados. Ah, mas eu quero destruir a pessoa. Eu lamento, porque pessoas que andam, né, na direção do eterno, elas estão conectadas com o eterno. Então não existe essa possibilidade de vocês querer destruir se ela tiver na videira, né? Ligada no eterno, fazendo as suas curas. Não esquece, e esquece. Até porque existe nos planos espirituais hierarquias espirituais e você não pode fazer coisas se não tiver permissão. Porque quando fazem coisas que não têm permissão para fazer, elas retornam, né? Retornam de uma forma muito violenta. Aqui no mundo físico onde nós vivemos, nós temos protocolos para fazer certas coisas, né? E no mundo espiritual também há protocolos, mas são protocolos rigorosos, né? Não é igual aqui que às vezes as pessoas corrompem, né? Você consegue fazer alguma coisa, não tem o coração corruptível do homem. Agora, os planos espirituais, eles são atentos, eles são fiéis, eles são. Existe a meritocracia. É quando as pessoas ficam querendo fazer coisas, né? Estão fazendo para sua própria destruição, porque existem as leis cósmicas de plantio e colheita. Ah, mas você está falando, a Bíblia tem plantio e colheita, isso é uma lei cósmica, é do universo, é universal, isso pega o mundo todo, ela é universal. Plantio e colheita. Ah, tá, plantio e colheita na Bíblia, você vai plantar o que você vai colher. O plantio não é obrigatório, mas a colheita é. Plantio não é obrigatório, mas a colheita é, você vai colher. Você vai colher o que você plantou, entendeu? Então, aí as pessoas pensam assim: ah, né? Porque as pessoas não envelhecem. Nós estamos nas leis que regem o planeta, né? Estamos suscetíveis ao envelhecimento, estamos suscetíveis a doenças, estamos suscetíveis a todas as coisas que acontecem aqui, com a diferença que aqueles que andam no abrigo do Altíssimo, né, têm o respaldo do Eterno. Fica doente, fica, mas talvez não fique no processo tão amargo quanto aqueles que não estão na presença do Senhor, né? E nós vamos passar por aquilo que tivermos que passar, porque nós temos o merecimento. Alguns aí passam, né? E estão recebendo bônus por isso.
né? Porque aí existe a resiliência. Estar na presença de Deus não significa que você não vai ser perseguido, não significa que vai dar tudo certo, significa que você é projeto de Deus, que você está amando de Deus, né? E que você vai fazer o que Deus manda. Porque a colheita quem faz é o Senhor, quem faz crescer e florescer é Deus. Nós apenas disseminamos a palavra. É isso que a gente faz, a gente dissemina a palavra e quem faz crescer é o Eterno. O Eterno faz crescer, faz florir, faz tudo. Todos nós somos centelhas divinas, né? Mas a escolha sempre esteve nas mãos de quem? Na minha, na sua mão, né? E as escolhas, assim como você vai para a escola, você tem que fazer todas aquelas séries e para se formar no primeiro grau, depois até você conseguir graduar na faculdade, tem todo um processo, né? E no mundo espiritual não é diferente, você tem um processo de buscar, né? De orar. E a gente fala em pagar preço, né? Pagar preço é quando você faz muito jejum, muita oração, e às vezes você. Porque a gente. Quem está na presença do Senhor, ele incomoda o inferno, não tem jeito. Ele incomoda o inferno, tá? O inferno vai fazer tudo para desviar as bênçãos, vai fazer tudo para, né? Mas eu creio, né? Que Deus tem os peixes ali, sabe? Para pegar os desobedientes. Deus, ele tem as estratégias para cegar os perseguidores. Então, Deus, ele tem as estratégias dele, né? Deus tem as estratégias para nos tirar de dentro das prisões, que às vezes nos colocam nas prisões. Eu não falo as prisões aqui da terra, eu falo as prisões espirituais, né? Que nos impedem. Mas teve profetas que foi parar em prisões, né? E Deus fez o quê? Estremeceu o chão, fez um terremoto, né? E abriu as prisões, né? Foi Paulo e Silas, né? Estavam nas prisões, na terra, né? Prisionados, e ali Deus fez um terremoto e abriu as prisões, né? Então, Deus, ele tem as estratégias dele, né? E quem sou eu e quem é as pessoas para dizer as estratégias de Deus? E dentro de quando Jesus veio, ele não veio para instituir religião, né? Quem fez a religião foi o homem. O homem fez a religião, né? Tem que ser assim, né? E Jesus, quando subiu no Monte da Transfiguração, ele levou 3 discípulos, olha só, levou 3, só 3, tá? E lá se materializou lá, transfigurou lá, foi Elias e Moisés. Elias já tinha sido arrebatado e Moisés já tinha morrido, né? E quando eles desceram, ele falou assim para os discípulos: não contem nada para ninguém. Então tem coisas que Deus vai mostrar para uns e não vai mostrar para outros. Nem toda revelação Deus vai dar para todo mundo. E é isso que as pessoas têm que entender. Que antes do mundo ser mundo, Deus já era Deus. E lá Deus já falava o quê? Falava assim: Adão, vamos botar nome aqui. Qual nome tu quer botar? Olha só, a participação de Adão na criação, colocando, na criação que eu falo, colocando nome, né? Na criação de Deus. Naquilo que Deus criava, ele ajudava a colocar nome. Então, é isso que Deus quer: intimidade com Deus, relacionamento com Deus, proximidade com Deus, né? É essa a razão original. Nós vivemos em pacificação, em respeito, em amor, né? Porque depois que saíram do Éden, né, para vir começar a viver na Terra aqui, só confusão, né? É povo subjugando povo, homens subjugando homens, nações subjugando nações, né? Que é povo subjugando povo, é a mesma coisa.
é, é destruição, né? Porque para obter coisas, valores, né? Por causa do ego, porque quem tem mais manda mais, quem é mais forte impera. E as regras que eu creio não são assim, elas são maior ajuda o menor, né? O que está em pé levanta o que está caído. Aquele que está sendo atacado, você defende ele, né? Porque senão você é omisso também. Então, é isso que veio ser implantado na Terra, né? Quando os homens estavam querendo apedrejar as adúlteras, Jesus já falava, onde tá os teus acusadores? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, hoje nós estamos num sistema aonde, eu estou falando a verdade, você não está falando a verdade. Então vamos apedrejar a pessoa, vamos denegrir a pessoa, né? E isso não é as verdades de Deus, né? Por quê? Porque Deus, ele não é julgo, divisão e condenação. Quando você faz isso, o Faraó subjugou o povo, colocou debaixo de escravidão, né? Havia divisão também, né? Havia divisão. É o povo que segue a Deus, é o povo que segue Baal, muitas divisões, né? Muitas criações de deuses, né? E sem justiça, né? Sem justiça alguma. Por quê? Porque faziam justiça conforme a maneira que lhes eram ensinadas, a maneira que lhes eram impostas. Se você pegar duas crianças diferentes e colocar numa pracinha, elas vão brincar. Ainda que elas não tenham uma comunicação verbal do mesmo idioma, elas vão tentar brincar, elas vão tentar se comunicar. Isso é a natureza da criança. Essa é a natureza de Deus. Aleluia, Jesus. Mas aí cresce, né? Ou é criado em meios que ensina o ódio, a divisão, o julgo. Não, porque eles têm que ser subjugados por causa disso. Porque isso é passado, isso é ensinado, né? E aí você cresce com aquela crença limitante. Cresce com aqueles padrões. Hoje eles falam assim, um homem devendo a família. Eu defendo a família. Lógico que a gente tem que defender a família. Mas do que você está defendendo a família? Às vezes você é o que está destruindo a família, porque está traindo, cheio de contatinho, né? Às vezes você está traindo sua família porque você não dá atenção para sua esposa, não dá atenção para seus filhos. Às vezes você está traindo seus princípios porque você está levando escassez para casa de outras pessoas. Está levando julgo e escassez para casa de outras pessoas através de sentenças, né? Através de ser um mau profissional, porque não tem vontade de fazer o certo, faz o errado, é mais fácil fazer o errado. Às vezes está se corrompendo, né? Para votar em coisas que favorecem menores, não a maioria, a minoria. Favorece a minoria, mas não a maioria. Então, que família é essa que você está defendendo, né? É essas quebras de princípio, de padrões que Deus veio tirar. Deus falava, raça de víbora, vocês não acham o caminho, mas não deixam ninguém achar. Então, às vezes as pessoas falam, eu estou ensinando, mas está ensinando errado, né? Porque tá mostrando padrões que não edificam. Mas a prostituição, porque o aborto, porque isso e aquilo. Desde que o mundo é mundo, já existia todas essas coisas, né? Já existia todas essas coisas. Talvez as pessoas como que se dizem de bem, que são cristão, né? Falam que são cristão, coisa e tal. Talvez esteja orando pouco, né? Porque Deus ainda fala assim na Bíblia que nós deveríamos ser astutos como uma serpente, porque o inimigo ele é astuto. O inimigo, se tiver ficar deitado 10 dias fazendo as tarefas deles espirituais, eles fazem isso.
Agora, quanto você tem jejuado, quanto você tem ido num culto de libertação, né? Quanto você tem dedicado a sua vida espiritual para libertação espiritual, porque a palavra fala o quê? A luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades, né? Os príncipes das trevas. Você tem orado contra isso? Aliás, às vezes não pode nem orar, porque se você não tiver vida no altar, você está acabado. Se orar contra essas coisas. Se você tomar posse dos reinos espirituais, nos reinos espirituais, no plano físico, mental, espiritual, dimensional, tridimensional, e você reivindicar esses reinos, e você orar para Deus repreender as coisas que acontecem, as reuniões, né, as articulações, as manipulações, para que eles venham tirar os artefatos, dispositivos implantados no plano físico, para que Deus venha romper cadeias do inferno sobre as mentes, as dominações mentais. Aleluia, Jesus. Se você fizer isso, por quê? Porque não tem revestimento espiritual. Entendeu? O mundo espiritual, ele não é brincadeira. O mundo espiritual, ele existe e ele está aqui agora. Nós estamos conversando e tem muitas coisas acontecendo ao nosso redor, né? Muitas coisas acontecendo ao nosso redor. Existe pessoas que... Ai, é tanta coisa que Deus fala para mim. Tem pessoas que estão aprisionadas espiritualmente, em casamentos, em relacionamentos, né? Manipulações, e nem percebe que está ali amarrado naquilo ali. Aí não entende por que, que não é feliz, não entende porque não entende, né? Por que, que a vida é estagnada, não consegue entender. Então eu vou voltar lá para o começo da criação do mundo, né? Deus fez pessoas para ser felizes. Mas para ser felizes, nós temos que nos conhecer, nós temos que nos valorizar, nós temos que entender que o nosso Redentor vive e que nós somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Nós temos que entender, né, que nós não precisamos da validação do homem. Quantos aí precisam de validação, né? Validação, você me ama, né? Você vê posts assim, que a pessoa, fala que me ama, você me ama, bota o like, tudo bem, beleza, né? Eu já penso diferente. Eu já penso que a validação quem dá é Deus, né? Ele me valida todo dia que eu levanto, me valida todo dia que eu deito, me valida em todas as coisas que eu falo, porque quando se levantam contra mim, né? Estão se levantando contra o eterno. Sou perfeita? Negativo, não sou perfeita. Se eu fosse perfeita, queridos, eu não estaria aqui, com certeza. Eu sou um ser em ascensão, como todos nós somos um ser em ascensão, em busca de paz, em busca de equilíbrio, em busca de luz, em busca de misericórdia, em busca de melhoramento, né? Em busca de melhorar o nosso planeta, né? Que agora é a nova era. A nova era foi instituída já. Então, aquilo que não estiver de acordo com a nova era, Deus vai arrancar da terra, desse jeito. Deus vai arrancar da terra, Deus vai fazer os Nabucodonosor. Meu Deus. Por quê? Porque nós já temos Herodes, nós já temos Absalão na terra, nós temos o Nero na terra, oh Deus Santo de Israel. Já existem esses nomes bíblicos, tem pessoas que já são tituladas com esses nomes bíblicos aqui na terra. E já estão fazendo o circo todo, né? Mas a espiritualidade não brinca de ser espiritualidade. A espiritualidade está atenta a tudo que está acontecendo. Então é isso, né? Acorda tu que dorme, né? Faça suas curas. Seja cada vez melhor, a cada dia melhor, né? Existem tantas coisas para falar, né? Tantas coisas que Deus fala, assim. Mas hoje eu vou ficar por aqui, tá? Ficar na paz de Jesus.